é uma feliz coincidência. E já estamos em direto no meu Facebook. Ok. Mário Crespo, convidado Maluco Beleza, a perguntar-me, ou melhor, a fazer um comentário. Este Maluco Beleza, o nome deste projeto tem tudo, é um bom sacado, porque tem a ver com o Ganda Maluco. O Ganda Maluco. Eu sempre vi Ganda Maluco com capa, por alguma razão. Ganda Maluco com capa? Era maluco. Mas é a minha própria iliteracia. Quando tu imaginas quando eu maluco, imagino o maluco, eu ali chocou-me ver maluco normalmente normal. escrito. Maluco normal. Maluco. Não, este Maluco Beleza tem a ver com uma música do Raul Seixas. Não sei se este nome te é familiar. É um músico já falecido brasileiro, por muitos considerados o pai do rock brasileiro. E ele tem uma música chamada Maluco Beleza. É por isso que eu só consigo dizer beleza, não consigo dizer beleza. Maluco Beleza. E a letra da música é uma espécie de mantra que eu sigo. Eu gosto muito da letra do Maluco Beleza. E eu decidi um dia, se tivesse um projeto digital, haveria de chamá-lo Maluco Beleza. E assim ficou. E eu devo dizer-te, Mário, que segundo o meu padrão de Maluco Beleza, eu considero-te. Eu só converso com pessoas maluco belezas. Um maluco beleza. Ou és um maluco beleza. Não sei se interpretas isto como um elogio, como uma ofensa. Não, mas houve qualquer coisa quase mântrica que eu olhei o nome ali no teu plasma, Maluco Beleza, e reconheci-me. Pronto. E ouvi-me a perguntar porque é que está ali o meu nome. Olha, então ainda bem que estamos em linha, porque tu na tua profissão eu acho que houve sempre uma dose de uma maluquice / loucura pela coragem com que tu alinhavas a tua postura na televisão, e beleza, porque de facto a tua conduta era exemplar e criticável, como toda a gente está sujeita, mas isto tudo resulta neste conceito que é Maluco Beleza, que nós vamos falar da tua carreira naturalmente, naquilo que tu já fizeste, muita coisa, o porquê tu estás agora parado. Aliás, vamos começar justamente por aí. Eu tenho aqui muitas perguntas do patreon.com/RuiUnas, plataforma de apoio do Maluco Beleza. Quem quiser apoiar já sabe, basta €1 por mês e já está a apoiar esta causa, esta nobre causa, e nós damos possibilidade aos nossos patronos de fazerem perguntas. Mas a primeira pergunta é a minha. E se calhar há muita gente que está a fazê-la neste momento, que está a ver-te ou em direto ou em diferido, no Facebook ou no YouTube, e está a questionar-se: Mário Crespo? O que é feito de Mário Crespo? O que é que estás a fazer neste momento? Como é que é o teu modus vivendi? Mário Crespo, julguei que estava morto. Será que há pessoas que pensam que estavas morto? Provavelmente. Umas desejam que eu estivesse morto, outras lamentam que eu esteja morto. Vive-se, pronto. O que é que eu faço? Sim, o que é que eu estou a fazer? Se não é indiscrição, perguntar-te. Eu vi-te, curiosamente, eu fiz-te o convite, e só tipo um dia ou dois mais tarde é que reparei que estavas na televisão de volta, mas a fazer um anúncio. Para mim. Portanto, não foi aqui, confesso que não foi aqui eu vi-te na televisão e depois lembrei-me. Não, eu lembrei-me antes de te ver na televisão. Portanto, a tua presença a tua presença mediática agora é essa. É essa, não há dúvida. Porque já fui reconhecido por variedíssimas coisas na rua. Antigamente era o homem dos 60 minutos, o homem do Jornal das 9, ou gente que uma década depois de eu vir do Washington ainda me perguntava: então agora está cá? 10 anos depois. Outros que passavam por mim e diziam: gosto muito do seu trabalho, Sr. Carlos Fino. Epá, tudo isto, o que é que tu respondias? Tudo isto, eu disse, não é Carlos Fino, é Henrique Garcia. Sr. Henrique Garcia. Sr. Henrique Garcia, desculpa. O que é que eu faço agora? E quando me tipificavam como o homem dos 60 minutos, o homem do Jornal das 9, vá lá, que no fim de contas é a produção mais antiga em que eu colaborei, desde a RTP. Nós fizemos um Jornal das 9 na RTP, no segundo canal, com o grande Solano de Almeida, que também está afastado da atividade jornalística. O que é que eu faço agora? Nado de manhã todos os dias. Fundamental. Desde que me reformei. Na Praia da Torre, que é fabulosa, tem um cenário absolutamente operático, não é? O que encanta
qualquer tipo mais extrovertido como sou eu. No inverno, então, é sublime. Tu vais nadar no inverno? Vou. E consistentemente. Só com calçãozinho? Só com calção. Ao homem. Ao homem. Porque eu tenho proteção natural, assim, vários centímetros a mais de camada de espessura, absolutamente. E isso protege-me. Que a maioria dos seres vivos ou está absolutamente adaptado para aquilo em termos genéticos, ou então cria. E eu crio isso constantemente, todos os dias. Mas não, nado, há outra gente que nada lá, não com muita frequência no inverno, mas com aqueles fatos, eu acho que eles são extremamente incómodos de pôr. Há aquela gente que faz por desporto, aquela natação assim ao largo. Há uma comunidade natatória. Mas são os fulanos daqueles desportos mais exigentes. Não, escolas de surf há muita, e eu estabeleci assim um contacto muito amigável com eles. E outro dia, num dia particularmente inclemente de inverno, em que eles têm assim uma grande quantidade, uma comunidade inteira de estudantes de Erasmus, normalmente estrangeiros. E estava uma das escolas com quem eu já estabeleci alguma relação. Estavam a dizer assim, os miúdos estavam a dizer: está frio, em variadíssimas línguas. E eles diziam: está frio, então, olha ali aquele homem, pá, que está sem coisa. E esta espécie rara, esta a nossa fauna. E eu respondi: claro, aquele gordo que está bravo. não é que aguenta aquilo. Mas não é assim um prodígio físico muito grande. Eu tento nadar, isto também me foi dito a alguém que nada ao largo ali, tento nadar de uma ponta à outra. Portanto vai desde a muralha da torre do forte até à marina de Oeiras, e depois para cá já venho de bruços, mas tento nadar de crawl. Isso leva-me mais ou menos 10 minutos num dia bom e fico meia hora na água. Não mais nem menos. Portanto, é a tua atividade física. Devo dizer que estás com uma luz, uma luminosidade, e estás com um ótimo aspecto. Mas houve um problema qualquer. Eu sempre gostei muito do mar. Quando venho do mar, venho trespassado de luz. E quer eu continuo a fazer vela, isso também é uma paixão já muito antiga. E quer seja na vela, quer seja a nadar, de resto as duas coisas complementam-se, porque há uma intimidade muito grande entre mim e aquele meio. Tu estás reformado? Estou aposentado? Que rica reforma nesse sentido. Tu imaginavas sempre a reforma nesse sentido? Nunca imaginei a reforma sequer. E ela veio de surpresa, porque eu atingi a idade da reforma. Eu fiz 71 anos agora, entre abril deste mês. Parabéns atrasados. Muito obrigado. Lembro-me que a primeira vez que abordei isso, eu abordei com um dos diretores da SIC, que era o Alcides Vieira. O Balsemão tinha metido a sua própria reforma para capitalizar, nas suas deduções para a Segurança Social, e comunicou em público: reformei-me, mas vou continuar a trabalhar. E eu disse ao Alcides: olha, que eu já fiz a idade, já tenho os anos todos de descontos possíveis, já fiz uma contagem dos tempos e os meus proventos serão bastante equilibrados. De modo que eu vou-me reformar brevemente. E o Alcides disse-me: No way, José. Não, disse mais ou menos: mas continuas connosco. Sim. Bom, isto em pleno vigor do Jornal das 9. Sim. Eu disse: sim, de facto nunca pensei em deixarmos. Haverá um ajuste qualquer do ordenado, não sei como é que isso se faz. E fez-se normalmente, meti a reforma foi despachada. Ajustaram-me os ordenados, fiquei a ganhar bastante melhor, porque tinha o ordenado e tinha a pensão, como é óbvio. Acumulava aquilo. Depois, por lei, tem 6 meses em que a tua entidade patronal te pode manter ou despedir. O contrato passa a ser a termo, não é? E sei que 2 meses depois houve uma valentíssima discussão por causa da transmissão de matéria proibida relativa a Angola. E matéria proibida era entrevistar o Rafael Marques, entrevistar gente da UNITA e entrevistar gente da Casa CIE e opositores ao regime do MPLA. Aparentemente a SIC, a empresa, não tanto a SIC, tinha interesses em Angola. E subitamente, depois de um jornal das 9 às 10 da noite, apareceu-me o Alcides e mais outra figura também daquele meio, que é o António José Teixeira, que entretanto já nomadizou para a RTP, para dizer que queriam falar comigo depois do jornal.
Eu despedi o meu convidado da noite, o frente a frente, já não me lembro quem foi, disse: está bem, vamos falar. Mas 22 não é assim propriamente hora para grande reflexão. Sim. Então diz: olha, a administração não quer renovar o teu contrato. E isto estava reformado, portanto, há 2 meses. E eu o que disse literalmente foi: pronto, a administração é soberana nisso, pá, não quer renovar, não quer renovar, não há mais. Acho que disse qualquer coisa assim mais ou menos picaresca, assim do género: pá, hoje sou eu, amanhã és tu, não te esqueças. Não. E pronto, e acabamos. No outro dia falei com alguém da administração, por acaso o filho de Balsemão, que agora é o homem que manda naquilo tudo. O homem do Leme, sim. E ele disse-me qualquer coisa assim ainda mais estranha. Disse assim: então o Mário quer deixar-nos. Eu disse: não. Eu disse: não. E olha que os seus executivos é que me disseram que os senhores não iam reformar, porque ele estava na zona pessoal. E então ele faz uma coisa estranhíssima: eu tenho aqui uma carta já com 2 meses a propor a revogação do seu contrato. Portanto, havia de facto um interesse qualquer em que eu deixasse aquela área de produção. Houve algum inconformismo da minha parte, eu de resto também isto não é novo, mas já disse isto em público. Houve algum inconformismo editorial. Eu nunca fui um editor pacífico. Tinha responsabilidades que achavam que estavam do outro lado do ecrã na maior parte das coisas. A situação em Angola era muito dramática naquela altura. O Rafael Marques tinha, cada vez que vinha cá, dava entrevistas de grande consequência. Uma delas, inclusivamente, denunciou um projeto editorial chamado Rumo, que era uma revista que a empresa tinha em Angola, e denunciou-a porque entre o pessoal que estava a trabalhar na Rumo havia gente afeta à propaganda do MPLA. Portanto, o projeto poderia ser tudo publicitário, que eu tenho muito respeito por isso, mas nunca seria jornalístico, não é? E, no entanto, havia jornalistas da RTP, da SIC, a trabalhar nessa revista. Nessa altura fui pela primeira vez chamado também a outra figura também que flutuava por lá, que também já não está lá, que era o Luís Marques, que era o diretor de conteúdos, uma coisa assim, que me admoestou seriamente que a condução daquele tipo de noticiário estava a prejudicar os nossos colegas, como ele disse, em Angola. E eu também tive uma troca assim um bocado acesa com o Luís. O Luís foi um jornalista excelente, sabes? O Luís Marques trabalhou no Tal e Qual, que era um órgão muitíssimo nobre na nossa história de imprensa. E não é por nada, mas acho que foi dele a primeira referência à pedofilia na Casa Pia. Portanto, eu creio que ainda o entrevistei nessa qualidade jornalística que ele, entretanto, manifestamente perdeu. E eu lembro-me na altura, a conversa também teve. Eu dou-me bem com ele, claro. Eu vejo, desculpa, interromper. Não. Nós ainda estamos em direto no Facebook. Como repararam, temos aqui um convidado, e peras. Tu falas disto com. Eu estou a tentar descortinar qual o tom que está. Se noto aí amargura, se noto conformismo. Qual é que notas? Diz-me. Não sei, estou a tentar. Tu falas disso já com distanciamento, isto passou-se há. Quantos anos? 3 e tal. 3 e tal. E eu não sei, não consigo descortinar o que é que. Essa é uma pergunta extraordinariamente difícil para mim de responder. Quando muito eu posso dizer uma coisa: aos 71 anos ganha-se uma capacidade de buscar honestidades totais. Deixar de mentir, acabou, não é? E mentira é criar aquele género de pequenas farsas diárias que tu eventualmente desempenhas, porque a vida é assim. São aqueles contratos de comunicação, de repente as pessoas olham para ti e tu apetece dizer: eu estou ótimo, estou muito bem, e não estás nada, não é? Mas é humano, não é? Isto é humano. É humano, portanto, despindo-me disso e voltando à tua questão, se há amargura, se há revanchismo, porque não, que seria naturalíssimo. Há um pouco de tudo. Claro que eu me senti defraudado por me sentir intelectualmente desperto, seguramente espiritualmente capaz de continuar a conduzir um noticiário. A segunda coisa, é curioso que estamos a fazer anos disso, sabe? Estamos muito próximo do 25 de Abril quando isto aconteceu. E eu tinha arquitetado na minha cabeça repetir um trabalho que tinha feito com o José Luís Saldanha Sanches, que entretanto tinha morrido. Que foi uma ida com ele ao Forte de Peniche.
E eu fui descobrindo, de facto, a enormidade do que era o antigo regime à medida que eu ia falando com estas personagens que tinham sentido muito na pele aquilo que se tinha passado. Zé Luís tinha sido preso com 17 anos. Portanto, é um menino de 17 anos que foi metido no Forte de Peniche. E eu andei com ele pela cela dele, pelo parlatório, por aquilo tudo, e lembro-me que acabei, fizemos um curtíssimo trabalho, ocupei a primeira parte do jornal toda com essa nomadização lá pela prisão de Peniche. Ocupei esse trabalho no parlatório como um vivo, assim, impromptu, e isto não... garantidamente não tinha o vivo preparado, e quando estava a falar através do vidro, a coisa foi extremamente bem filmada com dois câmaras muito bons do outro lado do vidro, e eu estava a falar com o microfone deste lado, e veio-me à cabeça dizer isto. Encostei uma mão ao vidro e disse só: que isto nunca vos aconteça. E acabou o programa aí. E eu tinha querido passar esse programa outra vez, porque achei que recordava, sobretudo para aquele problema geracional que nós temos hoje. A nossa gente toda é bombardeada muito rapidamente por isto, pelo Facebook, pela internet, pela televisão que se desdobrou e multiplicou, pelos média todos, não é? E o ruído pode ser suficientemente grande para nos fazer esquecer este ou aquele marco, não é? E o 25 de Abril, novamente na busca de honestidades universais, para mim, é o dia de Portugal. Em que voltámos a ser país, nesse sentido? Em que voltámos a ser gente. Em que voltámos a ser uma gente à procura de uma característica definida. E não imposta. E não imposta, e não seguidores, e não conformistas, e não beras. Repara que começámos a cantar rock em português, finalmente, com as músicas a desdobrarem-se e a aparecerem. Quer dizer que elas estavam todas lá. Não é? E antigamente dizia: o rock não, eu lembro-me de ouvir dizer só fica bem em inglês. Pois era, sim, eu ainda ouvi ecos disso. Ainda, não, claro. E portanto o 25 de Abril redefiniu-nos e repristinou tudo aquilo que estava escondido na nossa alma. Vá lá. Portanto, curiosamente, eles despediram, porque o termo é despedir, não, obviamente, junto a essa data. E quando fiz a última intervenção na net, histórica. Na net, perdão, está na net, acho que está. Eu revia e é emocionante, não há outra palavra. É emocionante ver a tua despedida. Foi uma carreira longa. É muito emocionante. Foi muito longa e com variedíssimos marcos, até chegar a este marco conclusivo de que, de facto, claro que ontem eu fui com a minha mulher, como temos ido sempre, à marcha do 25 de Abril. E este marco conclusivo que aquilo é o Dia de Portugal. É um dia onde há um congresso nacional de vontades, de interesses, de dúvidas, até inclusivamente de ironia. Por exemplo, eu lembro-me de há uns 2 ou 3 anos, os homens da luta ainda estavam em grande força, e andavam por lá com um carro, não é? Com aquela magnífica frase que o Gel tinha: e o povo, pá, não é? Isto é sublime em muitos aspectos. E portanto foi isso. E volto ao teu tema. Há angústia, claro que há. Há uma certa dose de conformismo também. Eu não... Sabes que é destas coisas. O mar também te ensina muita coisa. Um dia com ondas, não é? Tu chegas lá e diz... Quase metafórico, não é? São ondas demais, não consigo nadar. Tu não vais injuriar o mar. Claro. Acho que os vikings faziam isso, não é? Sem grande resultado. Mas era libertador. Mas enfim, ajuda. Não é? Mas não te podes queixar das grandes ondas de circunstância que te afetam. E o acabar de trabalhar na altura não foram aos 70 anos, foi aos 69 ou 68. É uma altura também para render a guarda. Está lá gente ótima hoje em dia naqueles espaços todos. Estão gente geracionalmente muito mais adaptada à vida, que estarão cá a fazer jornalismo quando eu já cá não estiver a fazer jornalismo, ou a comunicar com o maluco beleza através de um médium, que eu espero que tu tentes isso pelo menos uma vez. Daqui a muitos anos. Daqui a muitos anos. Temos um convidado de excelência. Eu sinto-me cada vez mais um privilegiado por fazer isto, Mário. Desculpa lá estar aqui a abrir um bocadinho agora o meu coração, porque tenho a oportunidade, o privilégio de falar com pessoas como tu, com toda esta generosidade e com tanta história e cultura que vais com certeza deixar passar pelas respostas que vais dar às minhas questões e às questões do
dos nossos patronos. Deixa-me fazer aqui uma pausa, nós estamos em direto. Os próximos segmentos já vão ser gravados, ou vão ser na consequência da nossa gravação que vamos fazer já a seguir. Recordo que todos podem fazer perguntas, os patronos do Maluco Beleza. Muitas perguntas que são... Eu ainda não vi nenhuma delas. Eu não consigo aumentar, Marco. Eu gostava de aumentar aqui isto, mas isto não estou a conseguir. E portanto vamos ser surpreendidos pelas questões que vão surgir. E que é giro porque ramifica sempre os temas para outras questões que não têm nada a ver, que eu não estaria à espera. Portanto, vamos fazer aqui uma pausa. Mário, já voltamos. Este é o nosso excelentíssimo convidado desta semana, Maluco Beleza, Mário Crespo. Até já. Já estamos com o Mário Crespo preparado para a nossa conversa agora em diferido. Eu disse há pouco, é um privilégio estar à conversa contigo, eu tenho uma enorme admiração por ti. Já tivemos a oportunidade de, entre aspas, contracenar numa rabulazinha que fizemos na SIC, e agora, anos mais tarde, estás aqui no meu Maluco Beleza. E vou dizer-te como é que eu te encontrei, se me permites aqui revelar, até porque tem a ver com a questão que te coloquei há pouco. O que é que estavas a fazer agora? Estás reformado, mas não quer dizer que estejas parado, antes pelo contrário. Para já tu nadas todas as manhãs. Mas eu encontrei-te, porquê? Não sei como. Eu dei com o teu nome associado a uma agência, a umas viagens, umas excursões que uma agência de viagens Rui Pinto Lopes. Pronto, ok. E a Washington, em que tu és o cicerone dessas viagens, dessas excursões, e eu despoderadamente perguntei: conseguem-me arranjar o contacto de Mário Crespo? Eu gostava muito de o ter. Sim. E ele, presumo que terá questionado, ou podes passar o contacto ao Rui Unas, e deste autorização, e de repente manda-te uma mensagem, tu rapidamente aceitaste. Portanto, uma das tuas atividades, não sei com que regularidade é que fazes isto, já fizeste ou não, é serviço de cicerone a excursões que são feitas. Muito giro, isso foi também. Sabes que estas ocupações eu tive, de facto, com esta história da publicidade agora da Mel, desde que saí, tive 3 empregos. Ok. Um deles foi num grupo de construção civil, que um senhor que dirigia aquilo me abordou logo a seguir, queria que eu fosse trabalhar com ele. E eu disse necessariamente o que eu sabia de construção civil era bastante questionável, no mínimo. Sabes fazer cimento ou menos? Não. Sim, não. Sabes as proporções do cimento? Não, proporções não, já fiz, mas não sei. Mas era uma coisa grande. Tinha assim uma expansão muito grande, curiosamente, para a África também, e para a Colômbia também atuavam. Era um grupo muito grande, uma coisa chamada pré-build. Eu trabalhei para a pré-build durante cerca de 3 meses. Pré-build tinha um grande inconveniente para a sua vida existencial, que estava incrivelmente dependente do Banco Espírito Santo, de modo que quando estourou o Banco Espírito Santo, também estourou a pré-build, e aquela gente desapareceu. E foi um ato curioso, porque desapareceu mesmo. É curioso. Os executivos, nunca mais soube deles. Assim, de um momento para o outro, tinham uma sede muito bem decorada. Sim. Uma coisa de facto impressionante. Com opulência? Uma opulência sólida. Sim. Credível. Sim, como é que eu tenho de descrever? Cenário moderno, minimal, mas muito caro. Tudo muito caro. O Maple era uma coisa cara. As secretárias eram várias. O Conselho de Administração parecia uma amostra do Parlamento português. Gente de tudo quanto era fação. E tudo aquilo funcionava muito bem ali na Beloura, num parque, office park ali, coisa mesmo bonita. E tudo isso se evaporou de um instante para o outro. Eles tinham de facto uma grande, só a posteriori, obviamente, uma grande dívida, ou uma grande participação nas atividades do Banco Espírito Santo, e tudo aquilo se esfumou, como muitas outras operações. Sei que ficou muita gente na rua. Não se pode dizer que eu tenha necessariamente ficado na rua, porque, enfim, trabalhar 3 meses num sítio daqueles. Teve algumas coisas curiosas e algo bastante pedagógico. Eu não posso falar contigo porque depois lembro-me destas coisas. Sabes que houve muita gente que me dizia assim: você devia escrever um livro de memorialismo, não é? Mas quando eu vejo as experiências de memorialismo que têm sido feitas muito próximo dos acontecimentos, não é?
eles têm sempre aquele grau ou de angústia, ou de mordácia, ou de ressabiamento. Há uma ligação emocional ainda muito próxima, e tu apareces, em inglês diz-se it's payback time, e não é esse, não é o objetivo de todo. Se fosse fazer uma coisa que tivesse alguma pedagogia para daqui a uns anos alguém ler e ver como é que eram the life and times de um tipo que trabalhou na TV durante esta época, aí teria algum valor pedagógico ou um marco descritivo. Agora, assim, só por represália, faz-me lembrar, quer dizer, se tiver. Eu julgo que sou do género de pessoa, ainda não me aconteceu. Claro que aconteceu com a ti também, com um desgosto qualquer, não é? Nunca fui muito de fazer assim um grande aleijão público daquilo que eu tenho, não é? E, portanto, o memorialismo também não é uma zona que imediatamente me atrai. Mas equacionas fazer isto eventualmente? Não, se fizer, sim, mas terá que ter um caráter literário sólido, para o qual eu não sei se estou intelectualmente preparado ainda. Vê lá, mas isto é com honestidade, estou-te a ser completamente franco. Mas entre as coisas que aprendi com esta experiência da pré-build, estes 3 meses, foram intensos, porque eu era assim uma espécie de conselheiro do dono da pré-build, um jovem empresário muito dinâmico, que teve o azar de investir só numa zona com um financiador único. Pois os ovos todos no mesmo cesto. Depois ovos e galinhas e pombos e perus e ficou tudo lá. Mas uma vez ele aqui não te vou dizer grandes nomes, mas vou-te dizer uma coisa que me surpreendeu. Passado uma ou 2 semanas de lá estar, ele diz-me assim: olha, tinha um caso que eu gostava de ouvir a tua opinião, porque eu era mais ou menos um conselheiro. Eu chegava lá de manhã, tomava um belo café, que tinham excelentes máquinas de expresso. Eu gostava a gostar da vida. Eu dizia, eu devia ter feito isto, era há mais tempo. Claro. Epá, entre as benesses que tinha, era um carro magnífico, que toda a gente àquele nível executivo tinha, uma coisa que eu nunca tive. Por acaso tinha tido um carro antes, quando trabalhei a primeira vez para o Balsemão e fui diretor da Capital. Diretor de bom Mercedes. Não era, não. Bom era nem nada disso, não. Então. Era um. Não. Não me lembro o que era, mas não era nenhum nobre. Desta vez era um Mercedes. Ok. Estavas bem montado, ias para lá, bebias o teu cafezinho. Ia, então ia ali pela autoestrada. O Mercedes tinha via verde, tinha cartão de gasolina, tinha aquilo tudo. Portanto, eu ia para ali fora, ouvir a Antena 2. E vamos lá ver o que é que o jovem vai perguntar hoje. Porque basicamente... E vamos lá ver o que é que eu posso fazer, não é? Nós tratávamos por tu, era um tipo simpático. E lá cheguei para o meu café matinal. Então, João, como é que estás? Tenho aqui uma coisa que eu gostava de saber a tua opinião. Isto foi literalmente assim. Eu tenho aqui uma avença com um grande grupo de comunicação social. Uma avença anual que é um bocado cara. Quanto é que é? São 300 mil euros. E eu disse, 300 mil euros para uma avença de quê? O que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Quer dizer, eu disse agora agora satisfaz a minha curiosidade. Comecei a sentir que estavam a pisar no meu território, claro. Disse, o que é que eles podem aconselhar? Porque ele, inclusivamente, tinha um departamento de imprensa, ele próprio, percebes? Uma senhora arquiteta muito simpática, que geria a sua agenda comunicacional. Não, são 300 mil euros para vários serviços. Que serviço é que era, então? Semanalmente apareciam assim umas notícias muito boas nas secções de economia. Não é? E o que é que tu achas disto? Eu disse, eu acho que isto é muito caro. Porque tu, por esse dinheiro, contratas aí, quem quer que seja, uma agência de de publicidade e marketing, e colocas as coisas que quiseres, como deve ser, e escolhes onde pões. Espera lá, Mário, espera lá. Estou a ser muito ingênuo, ajuda-me se estou a sê-lo, mas isso eticamente, deontologicamente falando... Não, isto é mau, está. Está mal? Isto está muito mal. Está mesmo muito mal. E até te digo mais, novamente aqui, com toda a franqueza, não valerá a pena fazer isso, mas... cruzei-me com quem vinha negociar estas parcerias. Estas parcerias. Foi termo usado, até te digo.
parceria. Que é um eufemismo para se calhar outra coisa mais feia. Mas obviamente que eu desaconselhei a continuidade daquela parceria. Disse, não, acho que não. Ele disse, é bom, isto é preciso um bocado, porque isto tem sido negociado ali pela senhora que tratava dos média diretamente. Mas eu vou dizer para cortar isto e depois. Bom, cortou isto. Cortou mesmo. Houve então uma tentativa muito grande de executivos jornalistas desse grupo para tentar reativar a parceria, que tinha sido tão profícua. E não reativaram. Ele deu instruções para que não, pronto, cancelou o contrato, acabou. Na semana seguinte ao cancelamento, ele aparece com fotografia e com uma seta de bota abaixo na coisa. E então dizia, acho que o título era assim: pré-building grandes dificuldades, não sei quantos. E eu o que é que lhe disse? Ele telefona-me e diz: Mário, já viste isto? Já viste isto? E eu disse: o que é que fazes? Olha, telefona para aí para um Cunha Vaz qualquer, para um Paixão Martins qualquer, que são empresas de lobbying e de relações públicas e de penetração nos média absolutamente estabelecidas. E faz um contrato por ti, mas sob o qual tu tenhas controlo, não é? E não fiques na mão de um... Tu ficaste chocado com isto? Tu já sabias que isso existia? Não, eu sabia. A mim nunca me tinha sido proposto nenhum pagamento em troca de notícias. Nunca tive essa experiência. Sabia que era feito. Vi, por exemplo, agora fizeram, curiosamente, João Miguel Tavares, que pensa bem, escreve muito bem, e pensa bem. Insurgiu-se contra umas entrevistas que foram feitas à EDP, aos executivos da EDP em Washington, minha cidade, em Washington, por causa de um projeto qualquer, de um novo mandato da EDP. Então ele fez ir a Washington um grupo de jornalistas, Visão e qualquer coisa, Jornal de Negócios talvez, mas sujeito a correção. Era um jornal económico, qualquer coisa assim. E as entrevistas eram muito, muito idênticas, muito cautelosas, muito panegíricas, muito suaves. João Miguel Tavares faz referência a isto. Eu sabia que isto acontecia. Porque, por exemplo, enquanto estive correspondente em Washington, a minha agenda obviamente cobria tudo quanto fossem iniciativas assim, de algum vulto da finança portuguesa, da indústria portuguesa. Eles gostam muito de fazer aquela cena de ir lá tocar o sino Sim, no Wall Street. Na Wall Street. Claro que aquilo é pago. Claro que aquilo se paga. Sim. Quando o maluco beleza quiser tocar o sino do Wall Street, tem que pagar. Pões aí de lado, faz um crowdfunding grande. Por acaso é uma boa ideia. É possível. É possível. A sério? É sério, é perfeitamente possível. Aquilo tem uma marcação. Desde que se pague. O critério é esse, é pagar. É pagar, pagas. Aquilo é um clube de investidores, não é? É um banco. A Bolsa, no fim de contas, é um banco, não é? Sim. Serve para financiar projetos, não é? E, portanto, tem atividades comerciais e aquela do sino, dar início ao mercado, é uma delas. E é muito engraçada. Se não for aí, é no mercado na Bolsa de Mercadorias em Chicago. Há várias bolsas nos Estados Unidos. Aquela é mais célebre, como é óbvio. E então, eu via isto. E onde aqui, todo quanto é nome de repórter económico que tu conheces, e nem é preciso nomear, mas sim, repórter financeiro, diretor de jornal, tudo isto, vão para Nova Iorque. E ficam no melhor hotel de Nova Iorque. No Waldorf Astoria, no Pierre, no que quer que seja. Quando chegas ao teu quarto, tens um kit de imprensa. Uma pequena pasta de couro. E aquilo é copy-paste? Não. Lá dentro tem pequenas informações já digeridas sobre a empresa. E se a coisa correr muito bem, tens lá dentro uma esferográfica para escrever. Pode ser uma Mont Blanc, uma outra coisa, não é? Bom, como é que tu, depois de uma jantarada, ao fim de 3 dias... Há outra coisa fundamental. Ao fim de 3 dias, tu estás plenamente convencido que aquilo é o teu estilo de vida. Perigosíssimo. Eu quero isto para a minha vida. Já te acontece pequenas coisas, já te queixas do pequeno almoço. Quer dizer, onde é que se está? O salmão. O croissant não está quente. Não está o croissant quente. Está frio. Como é que é possível? Não pode ser. Isto ao fim de 3 dias. Há gente com mais capacidade de adaptação que ao fim de um dia já está no seu meio. Não é possível fazer notícias isentas, objetivas. Assim. Eu vou mais longe, aceitando este tipo de convite.
Não pode ser. Não chega no fim fazer uma pequena linha a dizer que a publicação tal, o jornal tal, a TV tal foi aos Estados Unidos paga por fulano. Se foi paga por fulano, claro que não há almoços grátis, não há pequenos almoços grátis, não há cafés grátis, não é? Ainda agora paguei um café a um dos teus colaboradores e o que me saiu foi assim. É sempre bom manter estas pequenas dependências. Não sabia. Mas é €1 e tal muitíssimo bem investido, porque ele olha para mim mais tarde e diz: sim, Mário Crespo, aquele já cá canta. Exato. Tens um yes man para o resto da vida. Então as notícias eram todas muito copy-paste umas das outras, não é? Não, as notícias seriam necessariamente idênticas. Claro. Pronto, não havia dúvida. E sobretudo não haveria... como é que não haveria a capacidade de interrogar? Sim, questionar. Porque tu não farias. Outra coisa que acontece também, sobretudo se a pessoa é cordial e é boa em trato social e trato comunicacional. Tu não ias numa viagem com o Soares e não dizias mal do Soares, necessariamente. Ficavas de tal modo encantado com a personalidade dele. E se tivesse um mínimo de realismo, de capacidade, visto que estavas com uma figura monumentalmente histórica ao teu lado, em trato constante. Sim. E viciava-te o juízo. Claro. E vias que ele se portava majestaticamente. Deve passar-se o mesmo com o Marcelo. É impossível não gostar do Marcelo. É impossível. Quem é que tem coragem de não gostar, de dizer seja o que for? Mas é o que é. Portanto, aí não é de esperar que haja assim estas parcerias. A parceria umas mais é oficiais natural. É natural. É natural. Este foi o primeiro. Já temos aqui uma história deliciosa desse teu primeiro emprego, pós-reforma. Foi o segundo emprego. Qual é? Qual foi o segundo? Sim, já agora vamos já agora vamos aos 3 empregos. O segundo emprego foi então o Pinto Lopes telefonou, tem aquele programa de viagens com pessoas. Com o Gonçalo Cadilho, que faz viagens a determinados sítios. Ele é um viajante profissional. O José Rodrigues Santos acho que também já fez, porque ele aos seus livros já levou um grupo ao Vaticano, sei lá, zonas onde ele utilizou a base para os seus livros. E a mim, como eu tinha estado aqueles anos todos em Washington, perguntaram se uma viagem aos Estados Unidos. E para eu se podia fazer um esboço de um trajeto, de um roteiro a Nova Iorque e a Washington, com zonas que eu achasse interessantes. E eu achei interessantes, assim, Nova Iorque, curiosamente, as Nações Unidas, o Metropolitan, coisas que eu achava assim de marcos, um porta-aviões que está lá desde o tempo da guerra no Vietnã, portanto, e daí aquilo foi um grupo muito engraçado, sobretudo gente do Norte, de uns 15 casais, e eu levei a minha mulher também, e viajámos durante 2 semanas. Isso aconteceu apenas uma vez? Esse aconteceu há 2 anos, uma vez. Mais ou menos em setembro. E temos agora marcada outra que não sei se vai. Porque aquilo, obviamente, também é quase crowdfunding. Quer dizer, eles fazem o projeto da viagem. Tem que haver um mínimo de participantes. Havia outra que estava programada para a África do Sul, que não foi para a frente, exatamente porque não se atingiu o mínimo para tornar aquilo comercialmente viável. Então, depois fomos a Washington. O que é que Washington. Dá-me 3 locais que não podes perder imperdíveis em Washington. O Capitólio, com a sua biblioteca. Que tem coisas portuguesas, que tem mapas portugueses. O Capitólio é fundamental, e para veres como é que é aquela ritualidade, e se houver alguém que fale contigo sobre como é que aquilo funciona, que é um funcionamento muito interessante. O Capitólio, desculpa a minha enorme ignorância, no fundo é o quê? Congresso, Parlamento. É o Parlamento. 2 câmaras, não é? 2 câmaras. O total de representantes e senadores são à volta de 600 pessoas. Portanto, há aí uma é o Parlamento. É o Parlamento. Não só veta, como depende do Congresso a aprovação de verbas. Tudo aquilo que o Presidente queira fazer tem que ser financiado por uma autorização do Congresso. E a grande luta é sempre essa, não é? Sim. O dinheiro sai dali. Acabou. Eles é que tomam a decisão sai dali final. A decisão final vem do Congresso, Câmara Baixa. Depois porque vai ao ao Senado, Congresso, ao Senado e há
já agora explica-me como é que isso funciona. Não, Congresso e Senado e acaba aí. Okay. Não há uma Câmara Alta de Senado. Não. É claro que os senadores é um por Estado, não é mais. Há um Estado que tem 2 ou 3. São 200 e tal. 200. Não chega a 200, são 100 e tal. Senadores e são 300 e tal congressistas. E são todos iguais. Mas só que há alguns mais iguais que outros. Muito mais iguais. E há uma coisa estranhíssima. O funcionamento da democracia nos Estados Unidos é um bocadinho bizarro para quem está habituado ao nosso, não é? E o lobby é algo natural e não, é legal. É legal, não é? Grandes empresas de lobby. E isso não é. Isso para a mente de um português. Bera? Isso não é Bera, sim. Se não fosse uma empresa de lobbying chamada Edelman, que o Estado português contratou através dos belíssimos serviços do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o José Manuel Durão Barroso, Negócios Estrangeiros do Cavaco Silva, que contratou por bom preço, não sei quanto, a Edelman para representar a causa de Timor-Leste nos Estados Unidos. E cerca de um ano depois, Timor-Leste foi independente. Então, mas imagina que o governo indonésio tinha mais dinheiro para contratar uma empresa maior de lobby. E contratou outra igualmente potente, a Hill and Knowlton. Então degaliaram-se? Absolutamente. Mas isso é feio. Bom, é bonito. Neste caso teve um resultado positivo, mas imagina que o resultado não fosse... Eu posso contar uma coisa que também, novamente, historicamente é interessante. Não sei se te recordas de um episódio que eu cobri quando estava em Washington, que foi o massacre de Santa Cruz. Sim. Que deu algum brado. Sim. E deu um brado, historicamente, posso-te até dizer porquê. Isto foi para aí 90 e tais. Deu um brado porque foram apanhados 2 jornalistas americanos no meio da carga de repressão do exército indonésio em Dili, no cemitério de Santa Cruz. Há imagens chocantes disso. Houve um inglês que filmou estes 2 jornalistas, com quem eu ainda mantenho algum contacto, que era o Alan Nern, escrevia na altura para o New Yorker, e a Amy Goodman, que tem um programa de rádio do género do teu. Na net? Na net, mas agora conseguiu penetrar na estação da National Public Radio e faz de vez em quando uns trabalhos muito, muito, muito intensos. Eles os 2 foram apanhados, estavam a fazer reportagem em Timor-Leste, interessavam-se por aquelas causas exóticas. Timor-Leste era uma causa mesmo exótica naquela altura. 91, exótica 92. Por ser desconhecida. Por ser desconhecida. E foram apanhados no meio disso. Chegaram a Washington, conseguiram sobreviver ao massacre, foram evacuados para a Austrália, ele com a cabeça ainda. Isso também está tudo na net, é curioso. Há um programa que eu fiz na altura sobre a tutela, vá lá, da grande reportagem que era então dirigida pelo imenso jornalista que é o José Manuel Barata Feio. E eu fiz em Washington um programa sobre este período. E eles vieram para Washington e eu comecei a questionar. Eu na altura já... Bom, houve lá, dentro das coisas que eu gosto de invocar, e que é assim uma coroa de glória, eu fui o único, até hoje, jornalista português acreditado na Casa Branca, formalmente. Tenho um cartão do Press Corps da Casa Branca durante a presidência do Bush pai, que foi quando eu cheguei lá, e do Clinton. Portanto, fizeste perguntas diretamente ao... Eu comecei a questionar sobre o massacre de Timor-Leste. E aquilo foi tão curioso que tive que soltar primeiro. Por exemplo, o nome, quando o Xanana foi preso, tive que soltar o nome de Xanana, que ele não fazia ideia. E a grande conquista foi quando o briefer da Casa Branca e o briefer do State Department, que era quem dava sobre política externa, aceitou a minha pergunta e disse: eu respondo-lhe logo à tarde. E então houve um depoimento escrito sobre isso. E eles reconheceram a existência de uma situação de direitos humanos muito difícil naquela zona. A partir daí, o Bush pai fez também uma conferência de imprensa em que novamente eu o questionei e perguntei diretamente a ele. E antes de uma partida para uma viagem ao Extremo Oriente, onde ia visitar a Indonésia. E eu perguntei-lhe qual é que era a atitude do seu governo dos Estados Unidos face a Timor-Leste, ao que ele respondeu que a situação em Timor-Leste é uma tragédia
Isto foi grande notícia. E isso claramente são palavras fortes, claro. Dito por um presidente dos Estados Unidos. Claro. Tem outra coisa, a seriedade da informação americana. Tu hoje vais à biblioteca do Congresso, por exemplo, e vais à procura nos chamados Presidential Papers e encontras esta minha pergunta e a resposta dele. Aí encontras as minhas perguntas no Departamento de Estado e as respostas dele. Portanto, para quem quiser fazer a história disto tudo, está toda registada ipsis verbis, porque é tirada por court reporters, sabes, constantemente. Como se fosse num tribunal. Como se fosse em tribunal. E, portanto, tem a validade de uma opinião pública registada. E eu admiro muito o sistema americano por causa dessa transparência. Inclusivamente os lobbies. Inclusivamente os lobbies. Bom, lá, tens a grande empresa de lobbying que é do Kissinger Associates, não é? Que tem entre não só o Kissinger, e ele ainda lá está, mas que teve secretários de Estado, como o Engelbert, que era um dos partners, senior partner nessa empresa. Eu ainda falei com ele sobre Timor-Leste. Mas não é assustador estarmos dependentes do capital, não é? Porque o capital, quem paga mais é quem pode ter uma empresa com mais poder na altura, de lobbying. É curioso, eu devo dizer também, e ainda outro dia estive a ver esses papéis, entre os pequenos serviços, vá lá, que eu comecei a tentar prestar na pré-build, foi que ele disse: eu gostava de me internacionalizar mais. E eu disse: na minha experiência, tu para te internacionalizares mais precisas de uma empresa de lobbying grande atrás, valente, que te dê uma energia, um alcance, uma projeção. No fim de contas são os instrumentos macluinanos, não é? Quer dizer, tu hoje tens uma sensorialidade através do teu iPhone imensa, não é? Vais ao Google, vais ver como é que está a imagem na Praia da Torre, que se podes fazer isso no BeachCam. Tu antes de nadar, vais lá ver o que é que está a acontecer. Da Mel, claro, como tu não podia deixar. Claro, não podia deixar de ser. Mas são, portanto, extensões sensoriais que tu tens. Sim. E uma empresa de lobbying seria isso. E então, a grande empresa de lobbying, a primeira que me veio à cabeça foi de facto esta. Olha, a Edelman foi quem representou Timor com muito sucesso. Portugal, por outra, representou Portugal com muito sucesso na crise de Timor-Leste. Mas havia outra, a Helene Knowlton, representou Angola, o governo de Angola, antes de Angola ser reconhecida pelos Estados Unidos. O senhor, que é agora aqui um embaixador na CPLP, era um grande quadro angolano, um diplomata. Estava sediado na Helene Knowlton, e eu ainda falei com ele lá quando tratámos do problema de Angola antes do reconhecimento. E eu disse, portanto, ao meu então patrão, disse: eu posso tentar estabelecer um contacto para enfim, te assistirem para seres cliente. E fizemos isso, estabelecemos o contacto. Infelizmente, é como te digo, a empresa de tantos famosos. A empresa desapareceu, não há utilidade, fica. Capitólio, dá-me mais dois marcos. Onde eu te levaria. Sim. E o cemitério de Arlington também, que é fundamental para ver que o culto aos mortos, mortos de guerra? Mortos de guerra, estão lá os túmulos dos Kennedy todos, da família, não é? Mas de resto, Washington já foi descrito como sendo um grande cemitério de campanha, porque o confronto na Guerra Civil passou-se muito nas imediações de Washington. Também não era muito conhecido, mas a Casa Branca chegou a ser bombardeada, não é? Pelas forças solistas. Não é por acaso que é a capital do país. E não é Nova Iorque. E que não está inserida em estado nenhum, como tu sabes, não é? Que é um distrito autónomo. Não é? Portanto, eu iria também aí a Arlington. Depois iria tentar ir. A Casa Branca é muito difícil ir agora. Antigamente havia visitas guiadas, ainda hoje, mas hoje tens que ser convidado por um congressista, por exemplo, novamente. Bom, e devem fazer-te uma inspeção ao corpo, a todos os orifícios do teu corpo antes de entrar. Sim, isso poderia ser um atrativo. Exatamente. É assim que eles... Eu vou já para lá. Mas não. Tem ao lado. Fizeram, como os americanos são muito gente de recursos, fizeram ao lado o que eles chamam um centro explicativo da Casa Branca, que é num prédio também muito bonito. É quase um espelho. Descreve-te a história da Casa Branca, desde o Lincoln, mostram-te uma série de coisas, tem uma série de filmes muito bem feitos, objetos. A loiça que é Vista Alegre, dos grandes banquetes, não sei se sabes, ainda agora o Macron deve ter comido, portanto, loiça portuguesa? Nos 200 pratos de loiça portuguesa. E portanto eu levaria aí. Depois iria para a América que eu mais gosto, que é aquela América com sabor a maçã e a canela, que é assim, a casa de Mount Vernon, que era a casa do George Washington.
que é logo acima no rio também. Depois eu levei estas pessoas às zonas da minha América, que é subir o rio Potomac um bocadinho até às cascatas do rio, uma zona chamada Great Falls, que é um parque natural, mesmo junto a Washington, fica à distância de que sei lá, da Quinta da Marinha aqui do Terreiro do Paço. E tem um elemento constante, por sorte também. Ficámos no hotel onde houve a tentativa de assassínio ao Ronald Reagan. De modo que está lá também uma placa, está um sítio, está lá. Portanto, foi registado, esse momento foi registado. Foi. A viagem foi. Olha, eu tive essa pena quando acabou, percebes? Fiquei amigo daquelas pessoas. Ainda hoje, de vez em quando, algumas telefonam. Sobretudo é como eu disse, gente do Norte. E foi uma belíssima experiência que eu espero repetir sempre puder. Como guia. Houve um episódio curiosíssimo que está preso também com esta minha veia publicitária recente, com o anúncio da televisão. Recebi uma carta formal, um ofício em casa, a dizer que tinham visto a comissão da carteira profissional. Já cá faltava. Então, senhor jornalista, tu entregaste a carteira? Perdão? Entregaste a carteira profissional? Mandei para trás, mas com uma carta bastante dura, a dizer que não tendo atividade jornalística, não tenho interesse nenhum em ter este documento, não valida rigorosamente nada da minha existência. Para trás. Mandei para trás a carteira. E está lá. E acabou claro. A comunicação passou a ser regular. Veio por carta, veio por mail, veio por não sei quantos. Não é por nada, mas tem lá gente que nunca foi jornalista na vida. O Albérico Fernandes, que dirigiu assim o departamento de qualquer coisa, mas que é da empresa, trabalha para a SIC. O Alcides Vieira, que está lá também na comissão da carteira. Portanto, a comissão da carteira tem assim, uma série de gente que não tem propriamente, um currículo, para ser currícula jornalístico. Jornalisticum. Já agora não tem propriamente currículo, mas tem garantidamente um certo mandato editorial qualquer para escolher os seus alvos. Eu tive uma coisa curiosíssima, isso foi uma experiência da carteira para quem te segue no teu podcast e no teu programa. Imaginar uma coisa, havia uma coisa chamada o SNI. Tu lembras do SNI? Serviço, acho que é Serviço, Secretariado Nacional de Informação e Turismo, que era do António Ferro, do Salazar, que era uma coisa que vetava jornalistas, autorizava jornalistas, dirigia a censura. Escolhia as matérias de propaganda que o regime interessavam. Funcionava das mesmas instalações da Comissão da Carteira, no Palácio Foz, onde está sediada a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Portanto, é bom que nós celebremos o 25 de Abril com a liberdade de poder contemplar estas bizarrias. São de facto coisas que não deviam acontecer. Não há, obviamente, censura, claro. Não há como há. Não há censura, não há carteira profissional de jornalista nos Estados Unidos. Há acreditação dos diversos departamentos, mas tu não tens uma carteira autorizada pelo Estado americano a praticar jornalismo. Não sabia. Não há. Há clubes de jornalismo, um ótimo clube de jornalismo. Há sindicatos de tudo. Não é? Sim, então nós somos o país dos sindicatos. Vamos lá ver, os Estados Unidos são o país dos sindicatos. Eles vieram de lá, como tu sabes. Sim. 1 de maio que vem aí foi a célebre matança de Chicago. Justamente. E quando a gente hesita muito acerca do papel sindical também, eu gosto de pensar uma coisa que eu li, isto não é original, mas é muito bom, pá. Também a gente pode dizer mal deles, mas não se esqueçam que foi eles que nos trouxeram pequenas coisas, como ao fim de semana, não é? E é bom. Se não estaríamos a trabalhar aos sábados refletir. É claro que eu já agendo a trabalhar aos sábados e domingos também, não é? Mas por opção, eventualmente. Mas por opção, eventualmente. Agora, de facto, o regulamentar e tal, as leis laborais, vêm daí. Mas não há uma autorização do Estado, porque a autorização do Estado, sobretudo o que esta gente no Palácio Foz, na carteira profissional, faz, é dizer-te: o Estado autoriza-te a praticar jornalismo,
avalia as tuas credenciais. Académicas ou por experiência, sim. Por experiência, mas pode não te autorizar, portanto. E isso é um poder... É um poder tramado. Não é? É um poder que eu não gosto de conferir ao Estado que me governa. Sobretudo com a escolha, eles consideram aquilo uma espécie de autorregulação, porque tem lá o Alcides Vieira e o Albérico Fernandes. Seria alguém do meio. Quer dizer, é alguém do meio. Os pares a avaliar os pares. Mas eu nunca chamaria o Albérico Fernandes um par meu, não é? O Albérico Fernandes foi o administrador, por exemplo, da Capital quando o Balsemão comprou. E eu fui diretor da Capital. Mas quer dizer, o Albérico era um contabilista. Sim. Pronto. É o administrador do jornal. Não é? Sim, não é jornalista. Compra papel. E muito bem, acho eu. Todo o tipo de papel. Vários tipos de papel. Nunca faltou papel na Capital. Nunca faltou capital no papel. Nunca faltou papel no capital. Temos aqui perguntas, vamos tentar ser céleres nas respostas, porque são muitas, porque tu, Mário, despertas a curiosidade de muita gente. Rui Franco pergunta... Como é que nós podemos responder rapidamente a isto? Mas cá vai, vou tentar. A má qualidade da informação televisiva é causa da desinformação do público ou é consequência do desinteresse deste em informar-se? Belíssima pergunta também. Já é a segunda boa pergunta. O meu público é bom. O teu público é bom. Eu acho que é como nos contratos jurídicos, é um encontro de vontades isto. Houve alguém que disse, novamente, a maior parte destas coisas parecem muito sábias, são citações de alguém que refletiu sobre isso. Um diretor da BBC uma vez vem aqui a um congresso de jornalistas a Lisboa e acabou a sua magnífica alocução dizendo: por favor, não nos deem a televisão que nós queremos, nós merecemos mais. E eu diria hoje, não nos deem a informação que nós temos, nós merecemos bastante mais. É claro que o país, com a sua apetência por futebol, por exemplo, prefere ter um noticiário a abrir com uma trica qualquer, de um maluco qualquer, e a fechar, e no meio, do que propriamente ser informado com consistência de um problema qualquer que tenha de facto impacto na social, vida sim. social. Nós temos o grande pendor para os reality show hoje em dia, de modo que nós podemos prolongar, por exemplo, histórias para além daquilo que é necessário e útil. Nós tínhamos antigamente, e disso eu digo bem do antigamente, os noticiários de meia hora rígida, com uma seleção muito cuidada. O grande fator inovador, por exemplo, do primeiro Jornal das 9. Eu não me lembro do jornal de meia hora. A durar uma meia hora. Um noticiário de meia muito hora. Bom. Claro, porque era peneirado, não é? Porque era um jornal peneirado. Tu levavas uma tarde inteira a selecionar temas. Sim. E depois quem te faziam era um ou dois jornalistas, faziam um tema cada um. Sim. Um ou dois montadores, realizadores que de facto faziam pequenas obras-primas em termos de audiovisuais. Não é? E agora não há peneira nenhuma Não, agora aquilo é a balde. Pronto. E já há muito tempo. É literalmente a balde. Eu não me lembro. O teu era. O meu era meia hora, mas. E se as coisas. Havia problemas com o tempo sempre. Por exemplo, eu achava que a emissão, sobretudo no canal de cabo, a emissão tinha que ter uma certa elasticidade. Se a coisa estava boa... Vamos lá manter, vamos lá continuar. Vamos manter com isto. Agora não. Agora o critério é, por exemplo, a célebre história de terem interrompido uma entrevista ao Santana Lopes por causa da chegada do Mourinho. E não era notícia. Era pura e simplesmente Mourinho está a chegar, atenção, vamos ver o Mourinho a chegar. E ele passou-se e foi-se embora e muito bem. Tenho que fazer-te esta pergunta. Se tivesse a situação, qual era a tua colega? Dizia, eu não teria feito. Não, houve, quando começavam com... eu para o fim, foi uma das reivindicações, ainda houve alguma luta com o Ricardo Costa, que foi levado a bom termo, que ele é um bom jornalista e um excelente gestor de tendências. Que era não ter propriamente alguém do outro lado a controlar-me, sobretudo editorialmente. E não ter alguém a controlar-me. Eu nessa altura já era o mais idoso da SIC. Ter um jovem qualquer a controlar-me. Tu não admitias isso, claro. Não podia. Admitir isso é um termo muito forte. É forte, desculpa. Não aceitarias. Não aceitaria. Não aceitei, percebes? E fui pondo entraves. Os meus limites foram sendo definidos nessa base. E acabei por ter, portanto, a tutela total.
Agora, houve alturas em que isso ainda era um bocado híbrido, ainda havia algum jovem vindo de uma coisa chamada Lisboa TV, ainda todos cheios de gana, e nos seus 20 aninhos, não é? Ex-CNL. Ex-CNL, exatamente, que ainda carregava no botão e dizia: Mário, temos que acabar, Mário, acaba, já. E eu dizia: com licença, estou aqui com uma interferência. Quer dizer, quando nós vimos o Mário a tirar a banana da coisa, estou aqui com um problema. E continuava, obviamente. Obviamente que eu não ia fazer nenhum desastre para a estação, não é? Eu sempre tive uma consciência, espero eu, saudável, da responsabilidade daquilo. E era uma responsabilidade, isso foi-me incutido desde os tempos em que, trabalhei em Joanesburgo, na África do Sul, numa emissora do Estado e tudo. Próxima pergunta: time travel. Qual a razão dos mídia ocidentais estarem todos alinhados pela mesma ideologia? Por exemplo, nas alegadas armas químicas na Síria, não há um jornalista em Portugal que ponha em causa a veracidade do ato. É pressionado pela direção a apresentar todas as notícias como verdades absolutas? Hoje em dia não se questiona uma notícia de agência. Isto vai destruir também muita da mitologia do que é o jornalismo ou não, mas a maior parte do trabalho que se faz é de copy-paste. E vai a montante. E vai a montante, e vem selecionado a montante, e vem orientado a montante. Nós não temos ninguém a cobrir in loco o que quer que seja. E quando temos alguém a cobrir in loco o que quer que seja, espero eu que já detetei 2 ou 3 casos pagos por qualquer espécie de organização. Então não temos não por opção, presumo eu. No caso da Síria, por exemplo, detetei uma série de reportagens que foram manifestamente pagas por uma organização religiosa afeta a um dos grupos, a uma das fações. No caso era a fação católica. Mas presumo que não... Cristã, talvez. Não tenhamos, Portugal em particular, não por opção, mas por contingências... Vamos lá, orçamentais, não há dinheiro. Não há vocação, também é caro, mas houve lá, vamos lá ver, vacinar as pessoas também é caro, não é? E nós temos que ter opções nesse sentido. Temos uma estação de Estado muito grande que entra em tudo quanto é leilão para comprar jogos de futebol e é capaz de não investir num bom grupo de correspondentes, que era uma das coisas que eu tentei defender enquanto estava em Washington. Aquilo precisava de mais de uma pessoa. É uma frente demasiado ampla. Os Estados Unidos e sobretudo a América é uma frente demasiado ampla para isso. Para ter só uma pessoa a trabalhar de vez em quando e a fazer um vivozinho ou um off, não é? Com imagens de arquivo. Tu quantas vezes tiveste que tomar decisões? Optar. Optar, não é? Optar. É isto ou isto? Tenho que escolher Mas fazer notícias é optar. Sim. Editar é optar. Um jornal é edição, é opção constante. E nesse sentido, estive aqui a Rita Marrafa de Carvalho, minha ex-colega de escola, que deverás conhecer. Sim, e ela afirma com propriedade, porque ela é jornalista, uma excelente repórter, uma excelente jornalista, que o jornalismo que se pratica, o jornalismo quando se pratica é sempre um olhar sobre a verdade. Portanto, é a tua verdade, é a tua opção, não é? É uma parte, sim, é uma parte, isso, uma parte da verdade. Porque é impossível apresentá-la toda, não é? E eu lembro-me de uma vez ter equacionado isto com alguém que estava numa situação de modo baixo qualquer, acho até que era uma direção daquele grupo dos direitos de autor, como é que se chama essa organização? Sim, houve um problema de direção e então era uma filha do homem que era o presidente da SPA, que era na altura, e que estavam a litigar contra uma mudança que ia acontecer. E ela estava numa modo baixo e havia uma campanha violenta de parte a parte e ela veio falar ao meu jornal e ela estava um bocadinho embaraçada e com dificuldade. Eu lembro-me de ter dito isso. É bom situar aqui as coisas. Isto não é um tribunal. E a segunda coisa é que eu não sou um juiz. Não vou fazer um mínimo juízo de valor daquilo que me disser. E sobretudo condená-la nem pensar nisso. Disseste isso em direto? Disse isso em direto. E a conversa fluiu. E desbloqueou, entretanto. Mas esse é um dos problemas. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade em assentar um termo em inglês que é muito giro, que são, não sei se tu conheces com certeza, mas já ouviste na CNN falar quando eles chamam, por exemplo, há um acontecimento político e chamam os pundits. Não conheço. Pandit. O que é que é um pandit? Um pandit é uma bela pergunta. P-U-N-D-I-T. Os pandits. E os pandits vêm de um termo hindu, de pandita,
não é? O pandita, são os gajos importantes que sabem tudo. Curioso, é curioso que é parecido com bandido. Haverá isso que é uma origem comum. Mas os pandits são aqueles grupos de comentadores, são aqueles comentadores profissionais. Sim. Que aparecem na CNN, que aparecem no São Sky. sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Nós temos pandits também. Tem uma amiga minha, ela estava no Banco muito nossa amiga, que estava no Banco Mundial na altura em que nós estávamos em Washington e que coexistimos durante os 7 anos que lá estivemos com grande intimidade de todos. E então comentávamos tudo, não é? E então ela uma vez diz assim: isto é engraçado, em português não há termo para pandits. E eu disse: claro que é. Bandido. Não. Chama-se pundito. São os punditos. Pois nós temos uma profusão de punditos em Portugal notável. Não sei se já reparaste. Sim. Absolutamente profissionalizados. Sim. É uma profissão. É uma profissão como outra qualquer. Há o homem que faz os anúncios à Mel, há o homem que leva os clientes da Pinto Lopes a Washington, e há os punditos. Agora, como cidadão, o que eu acho é que a visão do mundo, segundo Daniel Oliveira, Sousa Tavares, até sei lá, não me lembro mais nenhum pundito, mas é uma visão limitada. Claro. É uma visão limitada, é uma visão muito, como se diz em inglês, não sei se em português soa bem, judgmental, cheia de juízo, muito santimoniosa, talvez. Sim. E não te deixa respirar. E é geralmente muito orientada no mesmo sentido. Muito orientada pelas agendas pessoais das pessoas, pelas próprias cargas sociais que têm, pelos próprios ressentimentos sociais que têm. E depois tem um problema em relação aos Estados Unidos. É que isto é uma réplica num sítio sem escala. Sim. Ora seja, tens menos gente. E não há contraditórios, não há suficiente contraditórios. E nós temos outra coisa, aceitamos mal o contraditório. Nós não gostamos muito de confusão, não é? Nós somos muito pouco apensos ao conflito. Nós não gostamos do conflito, pois não? Não, mas meu Deus, o noticiário é conflituar. Nós não temos, repara, na nossa escola primária, na nossa escola secundária, na nossa universidade, não temos uma cultura de debate. Sim. Que é uma coisa que existe. É sempre unilateral. É sempre unilateral. A informação. Ex cátedra. Sim. Nos Estados Unidos não é assim? Não, o debate é uma cadeira. As pessoas são obrigadas, inclusivamente em certos casos, a encontrar um ponto de vista que seja adversarial e que não tem de ser necessariamente o seu. Sim, mas vamos lá defendê-lo? Nós vamos lá ver se há algum mérito daquele lado. Sim. E tu acabas por aceitar uma opinião diversa e depois tens a grande... Porquê que... Repara, porquê que os jornais vendem tão pouco em Portugal? É uma pergunta que se pode fazer. Porque não são bons. Se tivesse... Porque não são bons. Não encontro outra justificação. Porque se nós tivéssemos uma escala suficientemente grande, claro que apareceria um Guardian, aparecia. Sim. Eu vi lá o vigor do projeto quando o Vicente Jorge Silva lançou o Público. Abandonou o Expresso para lançar o Público. Nós não conseguimos fazer sobreviver os projetos em escala suficiente. Não há um contrapúblico. Sim. E na televisão, nos Estados Unidos é notório, os órgãos de comunicação social têm cores, não é? Têm equipas. Aqui, tu verias isso com bons olhos. Não me repugna nada. Assumir despoderadamente sim, que a SIC é mais eu francamente de esquerda ou de direita e até gostava de ver, porque a Fox News é tida como sendo muito é mesmo brutalmente conservadora, muito republicana. Eu acho para já que é uma estação divertida. A primeira coisa quando eu vejo nos Estados Unidos... Eu gosto de ver as pivôs da Fox. Eles investem muito nas pivôs, como tu sabes. Muito. E tem, depois também iludem, porque aparecem assim umas pessoas muito bonitas, com muito bom aspecto, não é? Esta pivô que teve aquelas broncas com o Trump era procuradora-geral, não é? Procuradora-geral distrital, vá lá. Portanto é uma pessoa com uma formação assim muito específica e muito boa. E aí está com uma formação de debate muito desinibida, muito... vital, muito aguerrida.
E nós, por vezes, temos problemas com... às vezes um jornalismo que não tem que ser grosseiro, sabes? O ser adversarial não... Sim, não é sinónimo de grosseria, não é? Não, de todo. Sim. De todo. Nós confundimos um bocadinho as coisas. O conflito não tem que ser grosseiro. Eu acho que há um espaço ainda que está a desenvolver-se na criação dos média em Portugal. Haverá uma altura em que talvez com a desinibição da net, por exemplo, que nos dá um acesso muito mais financeiramente execuível, vá lá, possa aparecer algum produto que tenha a utilidade social que os média têm que ter. Neste momento estamos um bocado... Eu tenho a impressão que também foi uma das razões de fundo que nós nos desentendemos na SIC. Há a mitologia também de que o Balsemão nunca se mete nos seus conteúdos. Não sei se ouviste, mas... Achas que o mito é eu escrevi um artigo uma vez. Eu tive uma coluna no Expresso. E escrevi um artigo em que defendi a privatização de um canal da RTP, ou talvez de 2. Acho que é colossal aquilo. O número de canais que a RTP tem são imensos. E defendi a privatização no sentido de e escrevi lá, aquilo que dizem e que os operadores privados têm defendido, que não há mercado publicitário que suporte mais um canal. Essa era a razão. É uma verdade absolutamente indemonstrada, como tu sabes, não é? Geralmente o mercado adapta-se à realidade, não é? Se houver 3 canais e houver um profundamente melhor, claro que a publicidade vai para esse. Nos Estados Unidos havia também o mito de que só havia 3 estações, NBC, CBS e ABC, não é? Até aparecer a Fox. Então toda a gente, um 4º canal nacional não pode ser, não é? Claro que pode. Claro que haverá espaço para muito mais. Então agora com o desdobramento no cabo e na net... Não, e agora o paradigma mudou tanto. Quando discutiu isso, o aparecimento de mais um canal, a internet não era o que é hoje. Não sei se hoje faria sentido essa discussão. Eu posso dizer também agora aqui que entramos nestes campos todos memorialistas. Foi uma das poucas vezes que eu fui chamado diretamente ao gabinete do Balsemão pelo Balsemão, que tinha uma fotocópia do artigo que eu tinha escrito, já depois de ter sido publicado e que me disse nestes termos. E puxão de orelhas. Não foi puxão de orelhas, foi nestes termos. Eu considero isto uma deslealdade. Foi a palavra que ele aplicou. Depois, quando a minha coluna acabou no Expresso, também por uma birra qualquer, o termo deslealdade recorreu, supostamente assinado pelos diretores todos, que depois vinham um a um dizer que não tinham tido nada a ver com aquilo, mas enfim. Sim, como é que aquilo passou no Expresso, não é? Como é que aquilo passou? Bom, mas eu aí, o Dr. Balsemão certamente se recordará, porque ele tem uma obra notável em termos de ter desbravado o campo de imprensa em Portugal e ter, enfim, forçado o aparecimento da SIC. Foi importante. Ter comprado a Capital, ter tido o bom gosto de me escolher para primeiro diretor da Capital, foi também um rasgo de coragem. Mas eu só lhe disse nestes tempos: olha, Dr. Balsemão, eu estava do lado de cá da secretária dele na SIC. Já me tinha sentado, curiosamente sentado sem ele me mandar sentar, e já me tinha sentado e disse: olha, eu respeito demais para entrar nesses termos em qualquer espécie de diálogo consigo, portanto eu não responderei. E ficou mesmo assim, eu só queria. Ele respondeu e disse: sabes que eu aprendi com o Balsemão uma coisa importante. Quando tu tens uma conversa importante, a seguir à conversa tira notas. Como assim? Chegas, para não te esqueceres, do que foi dito, tiras notas. E eu tirei notas para mais tarde. Pois, porque ele, inclusivamente, eu lembro que a prática executiva dele na Capital, tínhamos reuniões mensais e quando ele puxava uma coisa como ele tem uma letra horrível, assim, dizia: mas vocês disseram isto e aquilo. Portanto, convém ter uma ata, não é? Vamos lá pôr em ata. Uma ata informal? Uma ata informal, claro. Uma ata pessoal e pessoal. Porque no fim não chegava e dizia: olha, assina aqui, faz favor. Sim. Mas eu tomei nota e, portanto, tenho esta conversa muito presente. Se ele negar, tu sabes que não tens prova de provar, mas... Não, podíamos ser acariados um com o outro, mas eu nunca faria isso a um homem daquela estatura, não é? Sim. Com o papel social que ele teve, não é? Não o acariaria, mas posso dizer que eu lhe disse isto e que ele disse-me depois que... eu só queria que você soubesse como é que eu me sinto. Eu disse: Dr. Balsemão, isto foi escrito na ótica de um trabalhar dos média, não é? Para mim, quanto maior o trabalho, melhor.
Seja controlado pelo senhor, o que é sempre um prazer, seja controlado por outras pessoas. Mas eu preciso de saídas de trabalho. E manifestamente precisava, não é? Porque eles consertam-se muito. Entre eles. O Balsemão e o Paes do Amaral, por exemplo, chegaram a formar uma coisa chamada, autodenominada, claro, mas os OPTs. OPTs? OPTs. Operadores privados de quê? De televisão. OPTs? OPTs. E escreveram uma lindíssima carta, que agora acho que está vagamente pública, por acaso tenho a cópia dessa carta, uma carta ao então Ministro da Tutela, que era o grande Miguel Relves, uma carta a dizer: sim senhora, se quiser privatizar, privatize, mas nós conjuntamente administramos os canais. Portanto, isto é a visão do mundo segundo Balsemão. É quase uma cartelização da coisa. É uma cartelização da coisa, claro que é. E não foi para a frente isso, felizmente. Porque senão era o prolongar de uma angústia e de uma insuficiência nacional. Claro. Mascarada. Uau! Que história, meu! Bom, mais perguntas. Eu não vou. Já estamos com quanto tempo, Chico? Hoje o Chico está a realizar isto. Monstro da Tuga. Quanto tempo é que estamos de programa? Já estamos com 45 minutos. Pois, isto passa muito rápido. Começamos a que horas? Não sei, mas vai sempre saber a pouco. Se o Chico disser alguma coisa do tempo, tira assim das orelhas e diz que estás com uma interferência e continua a falar. Que isso já tem Vamos, história. Maio Crespo. Samuel Marques, bom dia, Lorde e Mário. Há pessoas que me chamam de Lorde. Lorde da televisão, agora Lorde da internet. O Samuel diz: recordo-me de ficar perplexo quando assisti a uma entrevista do Mário ao António Lobo Antunes para a SIC Notícias, ao qual o Mário confessou, passado um minuto, que lhe metia medo de entrevistar o António. O que levou o Mário a dizer uma coisa dessas? Conte-nos um pouco e como se preparou e o que sentiu durante a entrevista. Bom, António Lobo Antunes não será a pessoa mais fácil, digo eu, de ser entrevistado. Mas ele faz aqui um link. Vamos ver o que é que se aparece aqui este link. Deve ser. Exatamente, Lobo Antunes, entrevista de Mário Crespo. Fala-me disto. O António Lobo Antunes descreve a minha alma muito bem. E eu li-o com profundidade. Era um fã que estava a entrevistar o António? Não, era um português com a alma muito marcada por 3 ou 4 coisas que o António Lobo Antunes descreve melhor que ninguém. E eu estava consciente daquele género de responsabilidade. A segunda coisa é que ele é um homem tão intensamente profundo, é um filósofo, como outro qualquer, não é? Que intimida entrevistar. Por exemplo, para mim o grande medo e a resposta à pergunta do teu patrono, a pergunta do medo, não é? Quando eu digo que mete medo em entrevistá-lo, genuinamente mete medo em entrevistá-lo. Não há aqui nenhum. É medo. Não há sofisma, não há sofisma, não há teatralidade, não há nada. Mesmo de que genuinamente, medo de não estar à altura, genuinamente aquilo foi aquela minha réplica daquela grande fotografia do Churchill, do tipo que estava a fotografá-lo e ele não mudava de cara, e ele foi e arrancou-lhe o charuto da boca, percebe? Isto foi uma tentativa de penetrar naquela carapaça impenetrável, porque o mundo dele é dele. Não é? E ele deixa escapar e entrar nele. E isso causou no António Lobo Antunes, causou uma reação também, porque houve um silêncio e ele quis saber porquê. Porque você tem medo de mim? E eu disse: aí está, por esse silêncio, por exemplo, que você faz agora. Como é que eu rompo isso? Tem aqui uma coisa tão rica ao meu lado. Começou assim a entrevista? Começou sim. Agora já não consigo, estou meramente a parafrasear aquilo, não é? E foi por aí fora. Então houve uma tensão brutal no início? Houve uma angústia. Por exemplo, se queres que eu te diga assim, eu acabei o António Lobo Antunes. Logo a seguir tive um frente a frente que me pareceu assim perfeitamente insultuoso, ter que partir para outra. Mudar o chip? Estava com uma incapacidade de o fazer. Cheguei a casa e o livro que eu creio que o livro que estava aqui é que o meu nome é Legião. E quem diz que o meu nome é Legião é o diabo, não é?
E nós temos o diabo em muitas formas. Nós, eu próprio tenho também os meus demónios todos, como tu terás. Como o António tem, não é? Nós somos religião. E tem o livro tem uma capa absolutamente espantosa, pá, de um fotógrafo português chamado António Brásio, que é um menino que tu olhas e parece-te um menino brincar ritualmente e com os olhos pintados. Sim. Parece um menino com os olhos pintados, não está. O menino está magoado de uma vista. E o que parece que tem assim um amuleto ao peito não é uma fita de máquina de escrever antiga. Portanto, a fotografia tem uma série de leituras absolutamente transtornantes, não é? E ele, como sempre, insiste muito na questão do horror da guerra colonial, do horror da colonização e da própria colonização que havia aqui em Portugal, com os trabalhadores no Alentejo, com todas as dificuldades, com aquelas inconsciências. Ele tem imagens riquíssimas de uma imaginação absolutamente genial, devastadora, acho eu, quer dizer, esmagadora, não é? Que eu voltei a pegar no livro em casa, percebes? Nesse próprio dia, nessa própria noite, sim. Portanto, e chorei convulsivamente, sabes? Assim, à medida que ia, e tive que parar com aquilo, dizer assim, fiquei esgotado emotivamente. Portanto, o Lobo Antunes faz-me isso. Ainda hoje, quando leio. Acontece pouco, pá. Acontece pouco. Eu acho que ele tem o seu percurso próprio. Ele convidou-me para ir à escritaria em Penafiel, quando ele foi homenageado, e bem, como um dos autores portugueses. E ele pôs-me na lista de convidados para falar durante um pequeno simpósio que houve lá. E eu de vez em quando, eu não sou muito disso, mas mandava-lhe um cartão, e ele, que também fazia referência a dizer que não é nada disso, também respondia. Portanto, este género de intimidades, que no fim de contas é aquela intimidade que tu consegues criar aqui também. Tu entrevistas bem, é? Obrigado, Mário. Não estou a brincar, estou-te a dar um silêncio ao Antunes, porque crias um contrato comunicacional muito execuível, e muito sério. E eu julgo que consegui criar isso com ele. E até talvez seja isso, que respondendo à terceira pessoa que está a ouvir-nos, talvez seja isso que mete medo. Quando tu olhas para alguém e percebes o que está ali, talvez seja demais. O desconforto do excesso de honestidade, sim, por exemplo. Sim. E esta entrevista, por todas as razões e mais algumas, é sui generis por isso. Não é muito comum, sobretudo num serviço noticioso, haver espaço para isto. Não, mas houve... Essa era, vá lá, a missão que eu gostava de ter continuado. Houve as entrevistas ao Saramago, um debate entre o Saramago e o Carreira das Neves, que já não estão cá, nenhum deles, que foram alturas sublimes para mim, como ouvinte. Ator. Como ouvinte, não como ator. Não me sinto nessa zona, não, como ouvinte, essencialmente. E isso foram marcos da minha existência, serão marcos da minha existência. E pelos vistos reconhecidos por terceiros, porque esta pergunta veio de um patrono que assistiu, não esqueceu. Devo dizer que é gratificante esse transporte, não é? O meu público está atento. Miguel Pádua. Lembro que o Mário Crespo era um grande crítico do primeiro-ministro Sócrates. Ui. Qual a sua opinião do desfecho jurídico do caso Sócrates? Já falámos disso e escrevi. Olha, escrevi a última foi um artigo. Agora já não escrevo para eles também, mas escrevi para o Sol um artigo a que chamei Infâmia. E devo-te dizer que foi um artigo que Sócrates leu. Claro que fui crítico de Sócrates, porque Sócrates tinha uma visão sui generis do ato de governação, tinha uma visão sui generis da condução dos média
E uma vez o Sócrates, eu tive um problema grande, foi que o Sócrates num almoço que hoje em dia já se podem dizer os protagonistas todos, mas estava o Nuno Santos, que era diretor de programas da RTP, da SIC, perdão, estava uma amiga minha, pá, que foi agora a Bárbara Guimarães. E este almoço foi no grill do Tivoli. O Sócrates estava lá, era dia do Orçamento de Estado, com o grande com Augusto Santos Silva, com o Pedro Silva Pereira e o Jorge Lacão. Estavam os 4 a almoçar, dia do Orçamento de Estado. A Bárbara Guimarães e o Nuno Santos entraram. O Sócrates levanta-se e vai à mesa deles falar e dá uma diatribe pública contra esse louco, que era eu, e que um maluco do Medina Carreira, e que assim que tinha que fazer qualquer coisa, porque esse homem é um louco, é um inculto. Houve uma série de epítetos. Alguns justos, outros injustíssimos. Eu, por exemplo, lembro-me na altura, quando isto causou algum brado nacional, esta crise, na altura, quando eu denunciei este ato, porque o ato chegou-me, curiosamente, por pessoas de outras mesas que estavam ao lado. Nem foram os próprios. Nem foram os próprios. A Bárbara confirmou depois, e o Nuno Santos confirmou. Foi espetacular. O Nuno Santos já foi mais cauteloso, já teve cuidado. A Bárbara disse que isto tinha sido exatamente assim. E tu expuseste o caso? Expus o caso numa crónica que não foi publicada. Não sei se tu sabes disso, no Jornal de Notícias. Não foi publicada. Não te digo que a crónica foi censurada, porque a última vez que disse que a crónica foi censurada fui levado a tribunal. Tinhas que... Alegadamente. Alegadamente não, é que censurada não pode ser censurada. O termo não é correto, porque em Portugal não existe censura. De modo que ainda estamos, portanto, nesta questão semântica. Sim. Mas a crónica não foi publicada. Eu deixei necessariamente de escrever para o jornal em causa e decidi publicar a crónica num livro. Num livro. Foi a única maneira. É como tu, com o teu podcast totalmente independente. Arranjo os meus canais. Sim. É que chamei A Última Crónica, onde dava as minhas impressões do que se tinha passado e reproduzia a crónica e reproduzia o que o Sócrates tinha dito. Não é não gostar dele. É ter reservas quanto a este género de comportamento por parte de um homem que é primeiro-ministro, que é um cargo importantíssimo. Pronto. Um cargo fundamental. O que eu tenho é muitas dúvidas da maneira como o processo foi conduzido. Então puseste essa história num livro. A Última Crónica. Chama-se A Última Crónica. Com algum jeito ainda encontro um ou 2 exemplares no FNAC, mas está tudo escrito. Depois houve um caso também que foi transversal a isto, que foi um inquérito parlamentar sobre o comportamento do primeiro-ministro em termos de média, o comportamento do governo em termos de média. Nós fomos todos mais ou menos inquiridos, houve uma série de testemunhas. E é curioso, porque nessa altura eu tive assim, o primeiro recontro com a Comissão da Carteira Profissional. Eu fui chamado ao Parlamento, convidaram-me para ir lá depor, se eu queria depor. Aquilo foi uma cena lamentável. Eu detestei a Comissão de Inquérito, porque cheguei à conclusão, a determinada altura, que eu estava a servir de pódium para os monólogos dos vários participantes, não é? E cheguei a dizer isso ao Presidente da Comissão de Inquérito. Disse, olha, se é para ouvir, for uma pergunta concreta, eu respondo, não é? Senão não vale a pena, não é? Estar aqui a ouvir. Que havia dissertações... As dissertações longuíssimas, não é? De uma senhora que agora acho que é Secretária de Estado, uma senhora Isabela Neto, não é? Que falou das suas agruras que tinha sofrido durante o regime anterior, não é? Com a censura e com não sei quantos, e que, portanto, que eu era extremamente injusto em estar
estar a dizer que havia censura nesta altura da nossa vida pública. Mas houve uma pergunta que me fizeram dizer: vá lá, Mário Crespo, seja sério. Você sente-se ameaçado a ser verdade o que aconteceu, isto está mais que verificado. Você sente-se realmente ameaçado? E disse: não, eu não me sinto, mas há outras pessoas que veem nisto alguma gravidade, não é? Olha, eu trouxe aqui para lhes mostrar. Então é a tal história que também há fotografias disto com a t-shirt que mandou uma empresa chamada Cão da Lua. Sim. Fez uma t-shirt em que dizia: eu ainda não fui processado pelo Sócrates. Eu lembro-me disso. E mandou-me essa t-shirt. Lembro-me disso. E eu, toda a gente já tinha sido processada pelo Sócrates. E eu peguei na t-shirt e disse: está aqui. Eu disse, com toda a franqueza, não vou usar isto em público. Mas confesso que já dormi 1 ou 2 vezes com ela, porque eu não tenho pijamas desde sempre. E durmo com uma t-shirt. E com esta já dormi também. Bom, acharam que era um desrespeito ao Parlamento, acharam que era isto. A consequência mais curiosa disto tudo foi que a tal Comissão da Carteira recebeu uma queixa de um distinto membro socialista acusando de me fazer publicidade à Cão da Lua. Não acredito. Bem, que retorcido. É verdade. Isto é verdade, pá. Tu, enquanto jornalista, não podias fazer referências, marcas, bens ou serviços. Muito bem. E então, a Comissão da Carteira teve o mau gosto de me intimar a ir lá. Outra vez. De pôr. Justificar. E eu só o que lhes disse, eu admiro-me como é que os senhores têm o ultraje de me chamar por causa disto, não é? Recebemos uma queixa e nós somos muito protocolares, processamos tudo. Eu disse: não, mas eu digo, o processo normal seria não aceitar esta queixa. Lógico. Não, porque é espúria, porque é oportunística, porque é de má fé. Porque é estúpida. Mas o certo mas tiveste que ir. Tive que ir e fui lá, como é óbvio, ao Palácio Foz, falar com os colonos do António Ferro, não é? Portanto, isto foi um período. Depois disto tudo, comecei a ver o Sócrates a ser preso no aeroporto à vista daquela gente toda, a ser metido lá em Évora numa prisão com aquele cortejo todo de lamúrias à porta dele, o Sócrates a ser assediado por um jornalismo muito impertinente, muito desgastante, muito reality show, muito inconsequente, não é? E então começou o calvário do Sócrates, não é? O calvário do Sócrates foi uma coisa que me repugnou um bocado desde o princípio e continua a repugnar neste momento, por exemplo. Estas imagens do interrogatório. Qual é a tua opinião jornalística? Jornalística é terrível. Eu nunca teria exibido uma coisa daquelas. Não tem nada de novo, apenas mostra o martírio a que o procurador sujeita um arguido em inquérito. Poderá ter eventualmente esse valor, porque nunca ninguém viu como é que esse processo é feito, não é? Mas não devia. Repara uma coisa, tu és acusado de um crime qualquer absolutamente infame, não preciso tipificar nem pôr na tua pessoa. Vais a um inquérito, não é? É gravado o inquérito e passado um ano aparece-te isso cá fora com a descrição do crime do qual tu és inocente, mas do inquérito. Sim. Seja um crime qualquer. E onde portanto, se vai naturalmente ver a minha reação. Como de resto é notório, não é? Perderes a cabeça. Perder a cabeça. E há outra parte ainda muitíssimo mais importante, que é quando no fim a SIC, para legitimar a transmissão daquilo, diz: o Sócrates sabia que estava a ser filmado. Não. Disse, isto está na net. Isso legitima de alguma forma. Segundo o pivô da SIC na altura, consideram-se legitimados porque o Sócrates sabia que estava a ser gravado. E sabendo que estava a ser gravado, o Sócrates diz para o procurador Rosário Teixeira: diz, eu tenho aqui uma declaração final no fim do interrogatório. Procura isso e vê que vale a pena. Procuro como? Inquérito final, último inquérito? Estava no site da SIC, acho eu. Sim, mas diz. O Sócrates diz: eu tenho aqui uma declaração final, e então a sugestão é que espero não ver isto numa televisão qualquer.
Portanto, ele sabia que havia uma gravação para efeitos de registro do interrogatório. E o Rosário Teixeira diz: isso não tem que me dizer a mim, eu não tenho nada a ver com isso. Epá, o procurador é tutela do inquérito. E então o Sócrates responde: então, mas se não é consigo, a quem é que eu digo? Isso eu não tenho nada a ver. Eu não levo as gravações para casa. Então, garanto-lhe. Quem é que é o responsável? Quem é o responsável? Quem é que é o responsável em Portugal, digo-te eu? Porque uma coisa destas não aconteça. Portanto, isto não podia nunca acontecer. O artigo que eu escrevi para o Sol, tinha como título a infâmia. E disse que um Estado que não garante o recato do inquérito é um Estado indecente. Um Estado que permite que haja um comércio, porque há um comércio, repara. Isto foi... Alguém ganhou dinheiro com isto, seguramente. Alguém ganha. Seguramente. Não é? É um Estado... é um Estado indecente. Eu não consigo qualificar de outra maneira. Portanto, o que se passa, a maneira como o Sócrates está a ser tratado, tenha feito as enormidades e as suspeitas que haja sobre os desvios de material, de dinheiros, tenha feito o que tenha feito, o Estado tinha que conduzir a sua justiça com rapidez, celeridade e, sobretudo, com recato e dignidade. E agora pergunto, Mário, isto no final do dia não vai beneficiar o próprio infrator, na medida em que ele se vai vitimizar e vai encontrar... Mas ele é uma vítima. O que acho é que este reality show, porque é o que é isto, vem muito do nosso espírito ainda inquisitorial. Nós tivemos uma inquisição relativamente agressiva, particularmente agressiva em Goa, se ler os livros do Richard Zimmler, e gostamos de autos de fé, gostamos de ir para a praça pública ver gente arder e a gritar. E o Sócrates grita. E eu espero com toda a franqueza, acho que o homem tem um comportamento por vezes repelente. Acho que o homem deve continuar a gritar, porque é a sua forma de dizer, como o título daquela peça de teatro: "Hoje são como eu respiro, estou vivo, sou um ser humano e não me deviam fazer isto", e nós não devíamos deixar que isto acontecesse no nosso país. Acho que a justiça é uma das zonas que é preciso reformar a toda a força para garantir o recato. Uau, Mário, eu não estaria à espera dessas palavras vindas não, de ti. porque não. Repara, não estou aqui a fazer qualquer tipo de juízo, mas devo dizer outra coisa também. Tu não simpatizas. Não simpatizo. Não simpatizo. Não simpatizas com a figura? Eu cruzei-me com ele no funeral do Almeida Santos, que era um amigo meu. Era de Moçambique também, eu trabalhei em Moçambique e tínhamos uma relação próxima. E eu gostava do Almeida Santos. E cruzei-me com o Sócrates na Estrela, na Basílica, e ele desviou-se de onde estava e veio ter comigo e disse assim: olha, li aquilo que escreveu no Sol e fiquei surpreendido, de onde menos esperava. A sua teoria é o que eu penso. Foi o que eu pensei, Sr. Engenheiro, foi o que eu pensei. E é o que eu penso. Mas não, foi a única vez que nós trocámos minimamente um contacto pessoal. Quanto à maneira como a justiça está a conduzir isto, é lastimável. É absolutamente lastimável. E a exibição sucessiva destes documentos ilustra bem a degradação da nossa qualidade de jornalismo. E nós podemos procurar todo o género de justificações para aquilo que fazemos. Mas merecemos muito mais do que isto. Mário, muito, muito, muito obrigado por ter estado aqui, por esta lição de generosidade, de partilha, de honestidade. De honestidade foi, ou como eu digo, tenta ser. Mas este Mário não é muito diferente do que... Não sei se é. Há 40 anos. Seria o mesmo Mário... Não, Mário há 40 anos. Pá, não, Mário... com esta não frontalidade, honestidade, ou a idade... Não, eu disse que a idade, se há alguma coisa que ajuda, é ter essa tentativa de buscar honestidades tão com as quais tu te identifiques. Eu garanto-te uma coisa, eu deito-me à noite e é altamente libertador, não é? É libertador. Esse é o termo. Esse é o termo. É profundamente libertador. Gostei muito de ter aqui o Mário Crespo com liberdade, não é? Liberto. Eu gostei muito de estar contigo. E até fico também com a choro por tudo e por nada. Fico emocionado por tudo e por nada. Até, fico quase emocionado com a tua presença aqui.
São situações que foram intensas. A minha sorte, vá lá, é ter sido protagonista de facto de uma série de coisas, ter tido uma vida riquíssima e uma vida muito boa. Tenho imensa sorte. Isto é uma segunda encarnação. Eu de facto portaste muito bem. Portei muito bem na outra. Tenho uma vida muito, muito agradável. E quando olho para trás, as pessoas com quem eu hoje ainda tenho trato, gente assim muito boa. Gente como, sei lá, agora só me ocorre isto porque só me ocorre, talvez por causa do 25 de Abril, como o Mário Tomé, que foi meu amigo nos tempos em que eu ainda era alferes miliciano, e ele já era major, já era capitão na altura, ainda em Moçambique, e que ainda hoje veio, e que foi um dos capitães de Abril. Um homem tem que ter uma coragem física absolutamente assinalável e uma coerência espiritual, eu digo no sentido mais lato que o termo tem, muito grande. E portanto... Onde é que tu estavas no 25 de Abril? Não, estava já na África do Sul. Eu acabei a tropa em fevereiro. Okay. E fui trabalhar para Joanesburgo logo. Atrás, como não podia ser, uma mãe apaixonado por uma paixão sul-africana que fui atrás, como competia. Como tem que ser. Acabei a tropa em fevereiro, vê lá. Nem sequer tive o benefício de ter uns anos abreviados, não é? Como aqueles que entraram depois de mim, mas eu entrei em 70. E conheci o Mário Tomé quando estive em Nampula, onde eu trabalhei no gabinete de imprensa. Parte da tropa foi no gabinete de imprensa do jornal Causa Riaga, que é parte de um currículo que eu me orgulho muito, pelas pessoas que voltar para a África está fora de questão. Completamente. Não, completamente. Não, sobretudo aquela África que nós vimos no fim, eu não gostei nada. Não, e a ida para a África do Sul já foi uma tentativa de fuga pela esquerda dessa África, e o regresso final a casa foi quando consegui emprego em Lisboa, e voltei logo que pude. Não sei o que é que farás no futuro. Vais continuar naturalmente a nadar muito. A nadar vou. Não sei se tens planos profissionais de algum projeto que gostarias de concretizar. Não sei, de escrever talvez, é como te digo, quando estiver literariamente mais sólido. Tenho filhos. Tens netos? Tenho 2. Acompanho-os. Tenho um barco à vela que tem o nome da minha mulher. Como é que se chama? Da minha mulher. O barco da minha mulher. Não é. Chama-se Nora. Que é um diminutivo de Leonor. Bonito nome. Que vou continuar a velejar. Gosto muito de ir de vez em quando aos Estados Unidos. Tanto melhor se for com o Pinto Lopes e com um grupo de gente divertida. Porque senão vou mesmo. Olha, uma das ritualidades é ir ao 4 de julho. Com o fulano que era meu cameraman enquanto estive nos Estados Unidos. Ele vem aqui passar férias de vez em quando da nossa casa, e nós vamos estar com eles nas montanhas da Carolina, que ele tem aquilo que ele chamou uma cabana, que não era cabana nenhuma, é uma casa ótima. E vou continuar a fazer isso, a viajar. Temos também outras ritualidades na minha vida com a minha mulher. Ela ainda está a trabalhar, tem menos de 10 anos que eu, porque é preciso apanhá-las fresquinhas. Mas tu estás fresquíssimo, Mário. Que bom ver-te com esse sorriso. Contrasta com porque eu reconheço, eu confesso que vi decidi rever a tua despedida na SIC Notícias. Triste. E aquela cara soturna. Não, eu estava muito. Olha, aí estava muito comovido, mas muitíssimo. Não, isso comovido. Perspassava e não foi mesmo nada fácil fazer isso. E ver-te agora com esse sorriso franco, com essa vitalidade, num momento de total honestidade e de liberdade, como tu próprio o catalogas aqui, não é? Isto foi um momento de liberdade, no fundo. É muito bom. Antes de acabar, quero dizer só, dar-te os meus parabéns pela iniciativa, teres um projeto próprio teu, completamente independente. Há este género, sabes que eu procuro também este género de insularidades próprias, em que tu estás completamente livre, não é? É tão bom. É único, não é? Eu espero que é invejável. No bom sentido, provavelmente é invejável no mau sentido também. Não pode ser. Acredito que não. Mas é algo muito sólido que eu gostava de conseguir.
Um dia, sei lá. Mário, esta casa é como... tua. Obrigado. Se um dia... Daqui por uns tempos, pá, quem sabe, não sei. Muito me honraria. Foi um prazer aceitar o teu convite. E foi, por exemplo, diz às pessoas que tivemos que protelar 2 semanas. É verdade, por causa de uma gripe gripe temível, não é? Mas, é que foi uma combinação também muito bera, que foi nadar à chuva, não é? Não, incorreto. E sair da água. Incorreto. Aí nem as escolas Estavas a pedi-las. Estava a pedi-las. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, e Rui. tenho a certeza absoluta que esta foi das conversas mais deliciosas que tivemos aqui, que o nosso público seguramente, depois, lá nos comentários, que eles expressam-se muito. Lá está, há muita liberdade também na internet. Vão assim dizer. E bem-ajam todos. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Rui. Bem-ajam.